Hey galera, mais um vídeo, aqui quem fala com vocês é o Easy. Pessoal, no vídeo dessa semana vamos brincar um pouco em uma das minhas teorias mirabolantes, que é sobre a morte de Hashirama. Então se você confia aqui no monstro, já deixa o seu like, e se não confia, assiste ao vídeo primeiro, que eu sei que tu vai passar a confiar aqui no monstro, vai se inscrever no canal e a gente vai dominar esse YouTube juntos. Lembrando pessoal, que no fim do vídeo sempre tem uns avisos muito importantes para quem curte o canal e quer saber o que vai acontecer daqui pra frente. Então sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry! Bom, não é nenhuma novidade que Hashirama é um dos personagens mais amados pelos fãs na obra de Naruto, e isso se deve a seu grande poder e importância na obra, fora o fato dele ter um design muito foda. E o que mais destaca ele dos demais personagens da obra de Naruto é a sua incrível habilidade com a liberação de madeira, tanto que o seu DNA foi usado em vários personagens, dando aos mesmos muito poder. Por exemplo, Madara, Obito, Danzo e o próprio Naruto. Aí caso você queira saber mais sobre a história de Danzo, eu fiz dois vídeos sobre ele, um deles contando a sua história e o outro uma teoria onde eu coloco um Rinnegan em seu corpo, e os links estão no card e na descrição. Bom, voltando a Hashirama, todos sabemos do seu poder e grande força, e mesmo depois de anos após sua morte, ele continua a ser um dos ninjas mais fortes da história, quebrando a própria ordem de Naruto, onde a geração passada é sempre superada pela geração mais nova. Mas vocês já pararam para pensar como um dos ninjas mais poderosos morreu? Foi doença, assassinato, velhice? Bom, ninguém sabe até o momento. E é por isso que eu resolvi fazer uma teoria sobre esse assunto, de como foi a morte de Hashirama, como ele pode ter morrido. Pois se não fosse o fato de ser canônico que ele morreu, e ele ter aparecido como um Edo Tensei, nenhum dos fãs acreditaria que ele morreu na obra de Naruto, pois ele é muito forte e muito aclamado por nós, os fãs da obra. E para fazer essa teoria eu analisei várias possibilidades da morte de Hashirama e escolhi a mais provável e mais fácil de entender como a principal. E quem me deu a ideia para essa teoria foi um inscrito aqui do canal chamado Anime Uou, eu acho que é assim que se fala, onde ele comentou em uma das minhas enquetes na comunidade do YouTube. Então caso você queira participar de novos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que essa é uma teoria, ou seja, é uma brincadeira de fã, e você pode concordar ou discordar de mim livremente, mas tenha respeito e seja um fã de verdade e não uma criança, ou melhor, um fanboy. Então vamos começar essa teoria que tá foda demais. Bom, antes de irmos de fato à teoria, vou dar a vocês algumas informações que são necessárias para que vocês entendam a teoria e para que ela tenha uma base. E essas informações nada mais são que as supostas idades dos personagens envolvidos na teoria. Claro que nada é canônico, mas eu fiz muitos cálculos e me baseei inicialmente em duas idades que são verdadeiras, que são canônicas. Naruto com 12 anos e Kakashi com 27, ambos no início da obra de Naruto. Então assistam o vídeo até o final para entender a teoria, não comentem antes, assistam até o fim para que a gente possa se entender melhor. Pois nessa teoria eu não vou falar só da morte de Hashirama, eu vou brincar também um pouco com a cronologia da obra de Naruto. Bom, então vamos às informações. Começando pelo que eu vou chamar de pré-Naruto clássico. Nesse período da história temos o nascimento de Hiruzen, ou seja, a idade dele é 0, onde Hashirama está nesse momento com 20 anos. Depois disso, temos o dia da lembrança de Hiruzen com Tobirama e Hashirama. Nesse momento da história, as idades são Hashirama com 26 e Hiruzen com 6. Agora temos o nascimento de Tsunade. Aqui, obviamente, a Tsunade está com 0 anos de idade, Hiruzen com 19 e Hashirama com 39 anos. Agora temos a lembrança de Tsunade e Hashirama juntos e a morte de Hashirama. Aqui Tsunade está com 5 anos, Hiruzen está com 24 e Hashirama está com 44 anos. Depois disso vamos à primeira guerra ninja. Aqui Tsunade está com 6 anos e Hiruzen está com 25, onde o mesmo foi nomeado como Hokage. Agora vamos para a segunda guerra ninja. Aqui temos o nascimento de Kakashi, ou seja, ele está com 0 anos de idade, Tsunade está com 25 anos e Hiruzen está com 43 anos de idade. Daí vamos para a terceira guerra mundial ninja. Kakashi agora está com 13 anos de idade, Tsunade está com 37 e Hiruzen está com 56 anos. Depois disso temos o ataque a Konoha no nascimento de Naruto. Aqui Naruto está com 0 anos de idade, Kakashi está com 15, Tsunade está com 39 e Hiruzen está com 58. E finalmente chegamos no início de Naruto clássico, onde Naruto está com 12 anos, Kakashi está com 27, Tsunade está com 51 e Hiruzen está com 70 anos de idade. Bom, então como sempre nas minhas teorias, vou fazer uma historinha aqui pra vocês e colocar todas essas informações na teoria para vocês entenderem o que eu quero passar nesse vídeo. Tudo começa na luta entre Hashirama e Madara, essa que deixou grandes sequelas na área ao redor e nos dois ninjas, tanto que através da mesma nasceu o Vale do Fim. Na época em que lutaram,
Madara e Hashirama tinham cerca de 25 a 26 anos e estavam no auge de suas forças. Depois da luta, Hashirama seguiu sua vida, mas não era mais o mesmo, pois ficou com sua saúde e corpo debilitados. Por ser muito forte, viveu por mais algum tempo, cerca de 18 anos. Agora Hashirama está com 44 anos, e os rumores de uma guerra começam a surgir entre as grandes nações. Hashirama, como Hokage e uma pessoa que queria a paz acima de tudo, faz inúmeras viagens, reuniões e missões de Ranking S, todas para evitar uma guerra. Mas como sabemos, ele não está mais com sua saúde e poder de 18 anos atrás. Exausto em uma de suas idas e vindas, ele é atacado por inúmeros ninjas de elite de 2 países. Nessa ocasião ele está sozinho, pois havia ordenado aos poucos ninjas de elite de Konoha da época que saíssem em missões. Afinal, estamos em um pré-guerra, e todos os ninjas de elite estão muito ocupados, tanto na proteção da vila, quanto em missões paralelas. Muito cansado e debilitado, mesmo matando quase todos os ninjas, eles estavam muito preparados, pois isso era uma emboscada muito bem planejada e estudada por anos, apenas para matar Hashirama. Essa emboscada estava cheia de armadilhas e truques que exploravam os pontos fracos de Hashirama, pois o objetivo era matá-lo a qualquer custo. O primeiro Hokage resiste e vai além de seus limites, mas acaba sucumbindo, pois eram muitos ninjas, armadilhas e selamentos. Assim, Hashirama acaba morrendo. Mas aí entramos em um ponto muito interessante, pois como sabemos, Hashirama é considerado um dos primeiros ninjas médicos. Mas lembre-se, ele não era o mesmo do passado, pois a luta contra Madara não foi fácil. E ele sofreu muito para vencer o Uchiha, pois ambos tinham na época tecnicamente a mesma força. E lembrando, mesmo Hashirama tendo conhecimento de ninjutsu médico, ele não era um super estudado na arte médica, pois como sabemos, a medicina da época era muito ruim ainda, sendo Tsunade responsável por evoluir as técnicas de medicina do mundo shinobi, tanto que ela é considerada e aclamada como a melhor médica ninja de todos os tempos. Então, Hashirama morre aos 44 anos, mesma época em que ele tem a última lembrança de Tsunade, que tinha 5 anos. A morte de Hashirama acende as chamas da guerra entre as nações, pois um ataque a um Hokage não é aceito por nenhuma vila. Começa então a Primeira Guerra Mundial Ninja. Então, cerca de 1 ano depois da morte de Hashirama, temos a morte de Tobirama e a nomeação de Hiruzen como terceiro Hokage. Nessa época, Hiruzen tinha 25 anos e Tsunade tinha 6. Com isso, a Primeira Guerra Ninja acaba. Então, cerca de 18 anos depois da Primeira Guerra, começa a Segunda Guerra Ninja. Aqui Tsunade está com 24 anos, Hiruzen com 43, e nessa mesma época nasce Kakashi. Nessa guerra conhecemos os aclamados Sannin de Konoha e o poderoso Canino Branco de Konoha, que ajudaram a dar fim na mesma. Então, cerca de 13 anos depois, a Terceira Guerra começa. Por lógica, Kakashi está com 13 anos de idade, Tsunade com 37 e Hiruzen com 56 anos. Nessa guerra, o time Minato tem uma grande perda, a suposta morte de Obito, que também tinha cerca de 13 anos de idade, mesma época em que Madara o resgatou. Passado 2 anos desses acontecimentos, nasce Naruto, e ocorre o ataque a Konoha. Aqui Obito e Kakashi têm cerca de 15 anos, enquanto Hiruzen tem 58 e Tsunade tem 39 anos. E como todos sabemos, no ataque a Konoha, Minato e Kushina morrem. 12 anos se passam e entramos no início da história de Naruto. Naruto está com 12 anos, Kakashi com 27, Tsunade com 51 e Hiruzen com 70 anos. Com essa mesma idade, Hiruzen morre na luta contra Orochimaru. E aí a história continua e segue como todos sabemos. Bom, trupe, agora eu vou citar alguns pontos que reforçam a minha teoria. Primeiro ponto, Madara ser mais forte que Hashirama na Quarta Guerra Ninja. Isso mesmo, Madara estava mais forte que Hashirama na guerra. Claro que tem outros pontos que deixaram ele mais forte, como o Rinnegan e outras coisas, porque ele não era mais o mesmo Madara de antigamente, ele implantou as células do Hashirama, enfim, tem muitas outras coisas que deixaram ele mais forte. Mas o fato dele estar mais forte em si bate muito com a minha teoria. Pois pensem comigo, Madara morreu com uma idade muito avançada, cerca de 90 anos. E esse tempo de vida deu muito poder a ele e experiência principalmente. Já Hashirama morreu, em minha teoria, numa época em que ele estava começando a ficar velho. E pior, pois como eu falei, ele tinha sequelas do passado dele e da luta contra Madara. E como sabemos, o Edo Tensei revive a pessoa em seu último estado de vida, ou seja, quando ela morreu. Então Hashirama foi revivido aos 44 anos, na minha teoria. E isso só não se aplica a Madara, pois ele voltou à vida como um jovem adulto, mas isso foi um erro de Kishimoto ou algo mal explicado na obra de Naruto. O segundo ponto que reforça a minha teoria é o fato de haverem poucos ninjas de elite em Konoha na época em que Hashirama morreu. E isso, na minha opinião, é uma questão de lógica, pessoal. A vila de Konoha ainda era muito nova naquela época, ou seja, havia sido fundada há poucos anos por Madara e Hashirama. E para um ninja se tornar um Jounin de elite são necessários vários anos, cerca de mais ou menos 15 anos de intensos treinamentos e muitas missões de nível alto. Claro que alguns ninjas conseguiram se tornar Jounin mais rápido que isso, como Kakashi, que aos 13 anos já era um Jounin, mas é claro, ele é uma exceção, pois ele é um gênio da geração dele. Isso de Kakashi ser um Jounin foi confirmado no episódio 344, onde Obito afirma várias
vezes que ele era um Jounin naquela época. Não é certo, mas para se tornar um Jounin, o ninja deve ser nomeado, geralmente ganhando um time para cuidar. Ou seja, ele é chamado pelo Hokage e ganha o cargo, e não tem que ser testado ou fazer alguma prova. Mas nada disso foi confirmado até o momento, apenas é o que a obra nos passa e nos faz entender. Então voltando aqui ao assunto, pense comigo, Konoha tinha cerca de 25 anos de existência naquela época, quando Hashirama morreu. Quantos Jounins poderiam existir nesse tempo de vida de Konoha? Óbvio que poucos, pois se a gente usar a lógica, nesse tempo apenas uma turma chegou a um nível de Jounin, até o dia da suposta morte de Hashirama. Lembrando que quando eu falo turma, é a classe toda, e não times separados como time 7, time 10, enfim, vocês entenderam. E de todos os novos ninjas da época, os que possivelmente se tornaram Jounin foram Koharu, Homura, Danzou, Kagami, Torifo e Hiruzen. Tobirama e Hashirama não contam, pois eles eram da geração anterior da Era dos Estados Combatentes, não se criaram em Konoha. Claro que fora esses tinham mais alguns Jounin, só que não muitos mais. O terceiro ponto que reforça a minha teoria é a idade de Tsunade ser 5 anos na época em que Hashirama morreu. Sim, pois estudos afirmam que uma criança começa a ter lembranças mais claras de sua vida a partir dos 5 anos. E no anime Tsunade entende o que é dinheiro, o que é aposta, e lembra claramente do seu avô. O quarto e último ponto que reforça minha teoria é o fato do Canino Branco participar da Segunda Guerra e Kakashi nascer nessa mesma época. Pensem comigo, a mãe de Kakashi morreu no seu nascimento. Quando Kakashi era pequeno, Konoha estava passando pelo momento de paz, e nessa mesma época seu pai Sakumo Hatake era respeitado e conhecido por todos. Logo depois disso Sakumo se matou, e isso quando Kakashi tinha cerca de 5 anos, ou seja, 5 anos depois da Segunda Guerra Ninja, o que me leva a crer que entre esses 5 anos depois da guerra ele fez a missão que o transformou em um traidor a Konoha. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenham se divertido, foi um vídeo muito legal de fazer, é uma teoria pessoal, não é a verdade absoluta dos fatos, podem ter erros, podem ter coisas que vocês gostem ou não, enfim, se discordarem de mim ou concordarem, deixem nos comentários, mas sempre com educação pessoal, pois se você falar alguma coisa de forma educada você vai ser bloqueado e o seu comentário não vai mais aparecer aqui no vídeo, você não quer isso e eu também não, eu não quero precisar fazer isso porque a gente aqui somos pessoas civilizadas e a gente sabe conversar e debater sobre um assunto. Eu não sou dono da verdade, eu fiz uma teoria sobre a morte dele. Então é o meu fato e a minha versão dos fatos, entendeu? Então se você concordou ou não, deixe aqui nos comentários e deixa o like, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam conhecer o meu canal e saber sobre essa teoria aqui que ficou bem legal na minha humilde opinião. Então pessoal, não esqueçam, sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, lá vocês têm um contato direto comigo, pode mandar direct que eu respondo todos que me mandarem um direct. Outra coisa pessoal, apoia-se pessoal, não tá fácil continuar com o canal, porque infelizmente a gente precisa da questão financeira, o YouTube não ajuda, o YouTube cortou minhas visualizações, é mais da metade, eu tinha por vídeo cerca de 20 a 25 mil visualizações, agora meus vídeos estão pegando 5 mil, 3 mil visualizações, então o YouTube cortou drasticamente as minhas visualizações e o meu alcance com o meu público, então eu preciso sim da ajuda de vocês no Apoia-se, não é difícil de apoiar, é facilzinho, cerca de R$5 por mês, se você quiser, cada mês, se você não quiser o mês não precisa pagar, então cada mês tipo, R$5, pode ser 10, pode ser 15, 20, tem os valores lá, pode ser R$1, e você já vai estar ajudando o canal a melhorar e evoluir cada vez mais e mais, então pessoal, muito obrigado por tudo, não esqueçam, sigam os seus sonhos, corram atrás de seus objetivos, sejam felizes, respeitando as pessoas e nunca passando por cima de ninguém. Feito meus amigos, feito gurizada, feito Harris.